nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vitória, né, da Verônica, agradecer a Deus porque a gente orou, a gente pediu a Deus e é interessante que houve um tempo que milagre seria alguma coisa que os homens não pudessem fazer, né? Hoje em dia, você ter um atendimento médico decente já é um milagre, né? Você ter um médico atencioso é um milagre, você ter um bom resultado de um atendimento médico já é um milagre. Então a gente consegue ver Deus até nessas coisas em que os homens estão colocando a mão, porque a gente sabe que ainda assim, né? Ainda mais momentos como o que nós estamos passando. Eu, por exemplo, tive a tristeza de precisar estar confortando uma família enlutada, porque um procedimento estava preparado para uma determinada pessoa, mas ela não pôde fazer esse procedimento cirúrgico. Aí ela perdeu a vista, não morreu porque perdeu a vista, mas a pessoa foi ficando, né, amuada, foi ficando abatida, foi ficando entristecida, e aí nisso a pessoa foi perdendo as forças. Então a gente tinha que ficar com o coração apertado, porque a gente precisa de determinado atendimento médico, mas praticamente é como se não existe mais nenhum outro tipo de necessidade, né, de atendimento médico nos nossos dias. Então louvado seja Deus, porque apesar de todas as dificuldades, a gente encontrou uma porta aberta para a Verônica está aí, a gente está agradecendo a Deus. E eu até falei com ela, você tem bastante vizinho, né? Então, bastante gente junto aqui, torcendo, agradecendo por essa vitória. E eu gostaria de compartilhar com todo mundo o Salmo 116. Na maioria das Bíblias, o Salmo fica no meio da Bíblia. Algumas um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. E geralmente é no meio, Salmo 116, em que o salmista, o autor desse poema, ele fica tão constrangido da bondade de Deus sobre a vida dele, que ele fica pensando, como é que eu lido com Deus a partir de agora, depois disso que ele fez? E eu acredito que de alguma forma isso aqui pode servir para cada um de nós. A irmã Tereza até achou que talvez eu tivesse me equivocado e não viesse hoje por causa dos 4 anos do meu filho. E assim, eu confesso que eu estou muito contente hoje, porque apesar de eu estar casado há 23 anos e fazer 24 anos agora em novembro, mas minha esposa engravidou só quando nós estávamos no 19º aniversário, né? Então, a gente estava com 19 anos de casado e o nosso filho veio. E assim, para nós foi um milagre porque a gente não esperava mais, né? Eu, por exemplo, me casei com 23 e ela com 20. Se a gente, na casa dos 20 anos, né, não estava tendo uma gravidez, imagina a gente perto dos 50, que ela não me ouça. Então, assim, e Deus, né, nos mandou o nosso filho, assim, cada ano que ele faz de aniversário, pra gente, é uma festa. E uma das coisas que eu me preocupo muito, não é nem tanto com a obediência dele, mas e como a gente educa, né? Porque imagina, pai velho, filho único, de uma gravidez improvável, então imagina como é o tipo de pai e de mãe que ele tem, né? Então, assim, e aí você se pergunta, né? Como é que eu olho para esse Deus, como é que eu me dirijo para esse Deus se ele chega a me constranger de tanta bondade num mundo tão mau, onde não apenas o mundo é mau, meu coração também não é bom. Bondade que pode haver em mim é por causa de uma luta que eu travo dentro de mim mesmo. Porque quantos de nós aqui não travam uma luta interna para ser honesto no mundo que a gente vive, para falar a verdade no mundo que a gente vive? Vamos e venhamos, né? Então a luta que a gente passa, porque é todo um incentivo para a gente fazer coisa errada, para a gente fazer coisa ruim. Então, diante de tudo isso, né, quando eu vejo o amor de Deus por mim, eu fico constrangido. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que diz aqui. Vou ler todo o Salmo, mas eu vou me deter num versículo apenas. Mas eu gostaria que você estivesse me acompanhando e raciocinando comigo aqui. Diz assim o texto do Salmo. Deixa eu só dar uma pausa para ver se acalma.
Isso aí. Não adianta aprender que é pior. Ah, então tá legal. Eles ficam latindo. Ó, por mim, eles não estão me incomodando, né? Então, seguindo aqui, diz o primeiro versículo: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. E a gente olha para cá, para o salmista, independentemente da gente conhecer a luta dele, a dificuldade pela qual ele passou, ou algumas palavras um pouco mais rebuscadas que não fazem parte do nosso dia a dia, mas prestando um pouquinho de atenção, nós vimos aqui uma pessoa que estava passando por um momento de angústia, aquele momento que a gente não sabe como vai ser o amanhã, né? Aquele momento que a gente fica assim, e agora? E o pior é que é o seguinte, tem gente que a gente chega perto e o que a gente escuta, a gente se sente pior do que se não tivesse chegado perto da pessoa, certo? Então eu não consigo entender, existem algumas pessoas que elas têm o poder de deixar a coisa pior do que está, com poucas palavras. Tem gente que tem um poder incrível, né? Parece mágica. Ela chega perto de você, ela fala uma frase e já você pega um resfriado. Então, o que acontece? A gente vê que ele está passando um momento muito difícil. Angústias, né, estão se apoderando de mim. Cordéis da morte. Eu estou passando por um momento aqui em que eu estou em tamanho desespero. E aí, na outra parte, ele já olha e vê o seguinte: peraí, e Deus me ouviu, Deus me atendeu, Deus me ajudou. E aí ele se pergunta, o que eu posso dar para o Senhor? Até porque, vamos e venhamos, nós aqui, muitas vezes pensamos, se Deus fizer isso, eu vou dar uma oferta lá na igreja. Se Deus fizer isso, eu vou ler a Bíblia toda. Se Deus fizer isso, vou não sei o que, não sei o que lá. Mas já percebeu que é o seguinte, Deus não precisa de nada. Ou seja, a nossa promessa, assim, para Ele não altera nada. Porque, de que Ele precisa? Pra gente assim, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Então é onde fica a pergunta dele, né, do salmista: o que eu posso dar para Deus? Ele foi tão legal comigo, e o que eu posso dar em troca? Nada. É como, por exemplo, se você de repente faz um favor para mim e eu me sinto grato, vai chegar um dia, porque o mundo dá volta para todo mundo o tempo todo, que você vai precisar de mim ou de alguém que eu conheço e eu posso indicar, olha, procura fulano, ajuda Beltrano, ou então eu posso ajudar. Agora, Deus? O que a gente pode dar para Deus? Por exemplo, se eu chego para dar uma oferta no culto, eu só dou essa oferta porque Ele me deu condições. É que nem aquela criança que vai dar presente do Dia dos Pais. Ela vai dar presente do Dia dos Pais com o quê? Com o recurso que o pai deu.
Crianças, não fiquem tristes, mas é a vida. Então percebe como é que é a coisa assim. Você não tem nada. E aí você dá porque ele te deu. Mas esse sentimento dele, independentemente dele ter condição ou não, é o que toma conta do nosso coração, que é uma palavra, gratidão. Gratidão. Eu costumo dizer que as pessoas mais infelizes são as pessoas ingratas. Porque as pessoas ingratas, elas não conseguem ver coisas boas nem nas bênçãos. Entende? É como, por exemplo, aquele cara que não tinha namorada e agora reclama da namorada que quer ele no sábado quando ele quer ir jogar bola. Entende? Ou seja, ele está reclamando de uma coisa que ele queria. Mas agora que ele tem, ele reclama. É como aquele pai ou aquela mãe que reclama do filho bagunceiro quando estava pedindo a Deus para ter um filho. Não é indireta para mim, tá bom? Mas assim, percebe como é que são as coisas? Assim, às vezes a gente está reclamando de coisas que um dia a gente quis. O indivíduo está reclamando da mãe ou está reclamando do pai. Quanta gente queria ter a mãe ou o pai aqui? Percebe que a gente geralmente está reclamando de coisas que um dia a gente quis. O cara está reclamando do carro que tem. E quando ele andava de bicicleta na chuva, ele ficava assim: ah, meu Deus, eu queria tanto um carro. Aí tudo bem, é um chevetinho. Mas ele estava na chuva. E agora está reclamando do chevetinho dele. Percebe que assim, as pessoas ingratas, elas são infelizes, por quê? Porque elas veem coisas ruins até em coisas boas. Elas reclamam de coisas que elas queriam. E as pessoas gratas, elas acabam sendo mais felizes, por quê? Porque elas encontram algo positivo até nos problemas. É como aquela pessoa que ganha bolha quando ela pega uma enxada, mas depois ela fica com a mão grossa, de modo que ela não vai ter mais bolha. Ou seja, aquela dificuldade a preparou para algo maior lá na frente. Quando você vai fazer uma atividade física, você não aguenta muita coisa, mas depois você vai ficando mais forte. Mas para você ficar mais forte, primeiro você teve a dor muscular, você teve uma série de problemas. Então eu imagino o seguinte, que Deus, Ele permite que nós passemos por algumas tribulações, porque aquilo nos fortalece. Eu tenho certeza absoluta que depois desse evento, Verônica está valorizando muito mais algumas coisas, certo? Eu, por exemplo, nesse período de pandemia, eu nunca valorizei tanto um aniversário. Porque em tão pouco tempo, eu, por exemplo, eu estava acostumado a abrir o Facebook e encontrar o quê? O fulano, né, fazendo inveja na gente, tava lá com aquela torta, com aquela pizza, ou então, né, falava assim: moço, deixa eu tirar uma foto aqui perto do seu carro. Aí tirava a foto pra gente ficar com inveja, ia na praia e tirava a foto. Antes era assim. Agora você entra no Facebook, né, parece um obituário. E aí você olha para uma situação dessa e você vê o seguinte: peraí, chegar até aqui é uma vitória para mim. Estar vivo é uma vitória para mim. Nós ligamos a televisão e vimos pessoas, por exemplo, ricas, que não tiveram como vencer uma batalha que nós aqui, não sei se tem algum rico aqui escondido, não sei, mas assim, eu deduzo, sem querer ofender, eu deduzo que nós somos pobres, não sei. Mas assim, o que acontece? Nós estamos aqui, e gente que poderia ter os melhores médicos, os melhores equipamentos, pulmão artificial, eu nem sabia que tinha como contratar um negócio desse em período de Covid. Gente que tinha isso tudo e não suportou. Alguns de nós não tomaram vacina. Teve gente que tomou vacina e não suportou. Ou seja, a vida nunca ficou assim, tão na mão de Deus na nossa percepção como antes. Porque antes as pessoas pensavam: eu tenho dinheiro, eu tenho médico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou atleta, eu sou não sei o que lá. E a gente está percebendo o seguinte: gente, como a nossa vida é frágil. E aí, cada dia que passa, aí eu lembro da música da Ana Vilela, quando ela diz: segura o teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto eles ainda estão aqui. Porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Mas percebe que a gente tem aquela ideia de que quem vai primeiro é o velho e o doente. E os velhos estão aí. E os doentes também, entende? E quantos jovens estão indo embora? Ou seja, a vida sempre foi frágil, a vida sempre foi incerta, mas a gente sempre acha que a gente não vai morrer agora. Por isso eu posso brigar com a mulher, eu posso brigar com a mãe, eu posso brigar com o filho, porque eu acho
que eu vou ter tempo de voltar para pedir desculpa. Olha o quanto, por exemplo, esses 2 últimos anos, eles passaram pra gente uma mensagem de algo que, assim, sempre foi real, mas a gente às vezes não dava a devida atenção. E então, quando o salmista ele se depara com as bênçãos de Deus, ele se pergunta: o que eu posso dar para Deus? O que eu posso oferecer para Ele? E aí eu vejo aqui a importância da gratidão. Gratidão. E alguém pode dizer: mas isso é pouco, mas tem um monte de gente que não dá. Tem gente que nem acredita em Deus, quanto mais ser grato a Ele. Ah, não, mas os cristãos são. O que tem de cristão que vive reclamando no ouvido de Deus, entende? Reclama mais do que ora. Ah, mas essa vida, ah, mas não sei o que lá, ah, mas a minha casa, ah, mas o meu carro, ah, mas a minha bicicleta, ah, mas não sei o que lá. Aí na hora da oração: Senhor, muito obrigado por esse dia, no nome de Jesus, amém. Agora reclamar é o dia todo. Orar é aquele negócio de piscou, né? Subiu o cheiro da comida, amém, e foi. Isso se tiver na frente dos outros, né? Porque se não tiver, de repente, nem se faz. Entende como é que é o negócio? Ou seja, gratidão. Sabe, aquele sentimento de obrigado, Senhor. Porque se a gente for pensar, inclusive, em merecimento, tem gente que às vezes é mais legal que a gente e tá passando um sufoco. Tem gente que tem mais recursos que a gente e tá passando um sufoco. Mas por um motivo que eu não sei qual, Deus nos preservou para estarmos aqui nessa noite, agradecendo a Ele e sendo provocados por essa mensagem para a gente voltar para casa diferente. Sabe, voltar para o trabalho amanhã diferente. Voltar para o seu lar. Espero que ninguém aqui tenha brigado com ninguém em casa antes de vir para o culto, mas sabe, de voltar diferente. De repente, né, voltar e dizer eu te amo para alguém. Então são coisas que parecem bobas, mas a gente às vezes não faz. Eu sei que, obviamente, assim, os homens daqui são super românticos, né? Mas eu não sou de ficar falando eu te amo toda hora. Então eu tenho que ficar na disciplina. Já falou eu te amo pra Gisele? Não, então eu te amo, né? E aí eu fico ali sempre, né? Só não boto um alarme porque minha mulher vê meu celular, entendeu? Então, aí eu fico ligado, né? Então, eu já avisei até o pessoal, se mandar mensagem pra mim depois de meia-noite, você pode estar falando com ela. Mas aí, nesse caso, em relação a isso, né? Por que ficar ali, né? Batendo nessa tecla? Porque eu não sei quantas vezes eu vou ver minha esposa, eu não sei quanto tempo a gente vai ter pela frente. Ah, mas que isso? Isso é pensamento negativo? Não é. A vida é assim. Então a importância da gratidão é essa. Sabe, é de você tirar proveito. É de você, por exemplo, né, de repente assim, dar aquela ligada para aquele parente, mandar de repente uma foto da sua criança lá para um primo de não sei onde. Porque assim, é isso que dá graça para a vida. Porque, observa bem, o que seria a vida se não fossem os relacionamentos? Vamos lá. Quando nós lembramos de alguém nosso, querido, que partiu, nós lembramos de quê? Nós não lembramos de bens. Nós lembramos daquela gargalhada, né? Eu, por exemplo, estava conversando outro dia com os meus irmãos sobre a minha falecida mãe. A gente estava conversando sobre coça. Imagina, a gente morrendo de rir. Minha mãe, por exemplo, era daquelas que, se correr é pior, entende? E aí nisso a gente lembrando, a gente rindo, chinelado, aquele negócio. Hoje em dia, violência, né? Aquele negócio, né? Os pais podem perder guarda, esse negócio todinho. E a gente rindo dessa coisa, né? A gente fazendo hora, ou seja, a gente não lembra do dinheiro que ela deu. A gente não lembra, né, de uma coisa, de um bem material. A gente lembra de relacionamento. E muitas vezes a gente não é grato por isso. Então a importância, sabe, da gratidão. E ele aqui está dirigindo a gratidão a Deus. E como ele vai e trata essa gratidão? Ele fala, olha, eu vou tomar o cálice da salvação, vou invocar o nome do Senhor, ou seja, a partir de agora eu vou te levar mais a sério. Aí ele chega a dizer, pagarei meus votos. Ou seja, quantas vezes a gente promete alguma coisa para Deus e não cumpre? Porque Deus é legal. Né? Então, você sabe que se você prometer no banco e não cumprir, vem juro sobre juro, daqui a pouco você está, né? E aí tem alguns que para pagar o banco aí vai no agiota. Ou seja, e assim, às vezes a gente promete coisas e a gente fica no sufoco porque tem que cumprir. E como Deus é legal,
Às vezes a gente promete e deixa pra lá. E ele está dizendo o seguinte, não, Deus foi legal comigo. Eu vou honrar o meu compromisso com ele. E ele chega a dizer, pagarei meus votos na presença de todo o seu povo. E ele até chega até a dizer aqui, né, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ele sabe que assim, a situação dele, a perda da vida dele seria algo levado a sério por Deus. Mas ele fica feliz porque Deus disse o seguinte, olha, você até vai morrer, mas não é agora. Ô Senhor, obrigado. Então, ele está aqui, né, dizendo, olha, o Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, aquele sentimento de assim, olha, minha vida vai ser dedicada ao Senhor. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Como eu falei aqui, quando alguém é legal com a gente não quer retribuir. Agora aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eu nem tenho mais vida, a minha vida é tua. A minha vida é tua. E muitas vezes nós não dedicamos nossa vida a Deus por causa de gente. E eu lembro de uma música do Nascimento e Silva que eles cantavam, que dizia, porque você saiu da igreja, por que mal que Deus te fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. E aí, quando eu lembro disso, porque vamos e venhamos, assim, não é o caso, né, dos cristãos daqui de Belford Roxo, mas tem os cristãos que são meio perturbados mesmo. E o que acontece? Você conviver com eles, aquilo te incomoda. E aí muita gente fala o seguinte, olha, eu quero Deus, mas eu não quero participar de igreja por causa daquele perturbado que está lá. E aí o que acontece? O salmista está dizendo, olha, eu passo por cima de tudo. Eu sou teu servo. Se eu tenho que aturar aquele perturbado, eu vou aturar o perturbado, porque o Senhor tem cuidado de mim. E o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso fazer que pode ser mais do que o que o Senhor tem feito por mim? Então a gente olha para cá e ele vai dizendo, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Então ele está deixando claro que ele vai dedicar exaltação, elogio, glorificação a Deus, mesmo que algo lhe custe. Porque sacrifício é uma coisa que custa, certo? Quando, por exemplo, você quer manter a forma física, você vai fazer um sacrifício. Você vai deixar de comer alguma coisa, você vai fazer um pouco mais de atividade física, você vai ter que fazer alguma coisa que o teu corpo está dizendo, faz não, nem, faz não, entende? Você vai fazer um sacrifício. Quando você, por exemplo, está juntando uma grana para comprar alguma coisa que é cara, você passa todo dia naquela vitrine, olha aquela bolsa, namora aquela bolsa e vai. E aí, na hora de comprar um cafezinho, você não compra o cafezinho, na hora de comprar não sei o que lá, você não compra, que você está juntando aquele dinheiro. Por quê? Você entende que aquilo vale a pena e você vai fazer um sacrifício. Então, se dedicar a Deus requer um sacrifício. Por quê? Porque a nossa natureza não quer agradar a Deus. A nossa natureza quer nos agradar. E o que tem a ver com nos agradar? É a questão do prazer. E qual é o problema do prazer? O problema do prazer é que às vezes a gente pode prejudicar os outros e prejudicar a própria vida por causa disso. Essa é a questão. Né? E aí, às vezes, a gente, por causa do prazer, a gente desgraça toda uma caminhada. Quantos de nós não viu alguém ou não tomou uma decisão errada na adolescência e essa decisão acompanhou a pessoa até o fim da vida? Quantas pessoas tiveram o fim da vida encurtado por causa de decisões? Quantas pessoas não perderam família, filhos e pais por causa do prazer? Quantas pessoas não perderam saúde por causa disso? Por isso é difícil servir a Deus, porque Ele quer ficar em primeiro lugar. E aí a gente coloca o prazer em segundo. Eu vou fazer tudo que eu gosto, desde que não desagrade a Deus. Eu vou fazer tudo que eu gosto, desde que não prejudique as pessoas. Eu vou fazer tudo que eu gosto, desde que não estrague a minha família. E isso não é uma coisa fácil, certo? E então, nós olhamos para cá, ele falando sobre oferecer sacrifício. Pagarei os meus votos. Mais uma vez falando sobre a nossa honestidade para com Deus. Até porque assim, Deus não pede ninguém para fazer promessa nenhuma. Eu, por exemplo, sou muito grato por tudo que Ele me dá. Mas dificilmente você vai me ver prometendo alguma coisa para Ele. Entende? Ele não pediu para eu prometer. Agora, se prometer, vamos cumprir. Então Ele está deixando claro, olha, eu estou disposto. Eu vou prometer. O problema é que quando a gente promete, geralmente a gente está no sufoco.
Então, e quando a gente não cumpre é porque o sufoco passou, né? Então ele está dizendo aqui que ele vai pegar firme. Ele vai ficar firme e ele vai honrar aquele compromisso dele. E ele chega a dizer, né? Nos átrios da casa do Senhor, como se fosse um pátio, né? Da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então a gente olha para cá, né? Para esse salmista e vê alguém, né? Que está sendo grato a Deus, porque ele foi ouvido no momento de sofrimento. Deus se inclinou, apesar de estar tão alto, né, chegar tão baixo aqui. Ele estava ameaçado pela possibilidade da morte, ele estava angustiado, ele estava com o coração apertado, ele estava triste. No seu desespero ele invoca ao Senhor, ele clama ao Senhor, e o Senhor foi piedoso com ele, o Senhor teve misericórdia dele, o Senhor o guardou. Ele estava abatido, mas ele recebeu o livramento, e aí ele está conversando consigo mesmo para se voltar para Deus, e ele glorifica a Deus por Deus tê-lo livrado da morte, das lágrimas e da queda. E por isso ele iria andar na presença do Senhor. E diante dessa pergunta que ele faz, eu gostaria que cada um de vocês estivessem aqui aproveitando que o culto e a mensagem não contempla apenas a Verônica, já que tem bastante gente aqui, que cada um tivesse pensando: o que eu posso dar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? E aí, não vou pedir para cada um aqui dizer, mas que enquanto eu estou falando isso, você possa estar se perguntando: o que eu vou dar ao Senhor? Entende que é como, por exemplo, talvez uma outra pessoa, né, de repente poderia pensar assim: gente, mas o pastor deixou o filho dele no aniversário dele para estar aqui, que darei ao Senhor? Ele me deu meu filho. É muito mais importante do que eu ficar lá enquanto ele quer ver vídeo no YouTube. Entende como é que é o negócio? Então, assim, o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso fazer por um Deus tão bom comigo? Né? Então, que você possa se perguntar: o que eu, né, estou disposto a fazer por gratidão por aquilo que ele fez? E antes de nós encerrarmos, tem uma música do grupo Prisma que eu gosto muito, em que essa música fala sobre nós sermos um milagre. Hoje, a gente sabe que o milagre dessa noite é a Verônica que está aqui. Mas, se nós observarmos, a cada dia que nós estamos aqui, só de nós pensarmos na onda de violência que varre o nosso bairro, somos um milagre. Talvez você não tenha reparado, mas nós somos um milagre. Vamos, voltamos, dormimos, acordamos, ficamos com medo, ficamos nervosos, mas estamos vivos para ficar com medo e ficar nervoso. Somos um milagre. Então, que a gente possa estar pensando nisso, né, e dedicando mais a nossa vida a Deus. Até porque daqui a pouco ela acaba. E o que a gente está fazendo com ela? Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor,
tens feito em mim. Por caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. E então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Então, a gente encerra aqui. Devolvo a palavra para você, Marinese. Pode orar para encerrar? Então nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa porta aberta para a pregação da Tua palavra. Muito obrigado pela honra do convite que a Verônica me fez. Muito obrigado a Deus pela vitória dela e pelas respostas do Senhor às nossas orações. E eu peço a Deus que cada um aqui possa estar se sentindo provocado pela pergunta: o que eu posso dar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas? E assim, ó Deus, eu encerro essa oração em nome de Jesus. Amém? Então, Verônica, quer falar alguma coisa?